destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Papai, você pode ler uma historinha pra mim? Filhinha, o papai tá muito cansado. Pede pra mamãe. Mãe, pede pro papai ler uma historinha pra mim. Nunca é tarde para você pensar na família. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. A Ana te interrompeu, Carolina, e tu estava falando em aconselhamento genético. Aconselhamento. Funciona isso? Funciona e funciona muito. Desculpa te cortar, porque assim, ó, tem gente que eu conheço, tá? Que apesar de ter sido aconselhado, ter passado pelo gineco-obstetra e ter feito toda uma previsão de que não, mas eu vou arriscar. Uhum. Tá? Vocês conseguem orientar para que a pessoa eventualmente... É menos, assim, digamos que não é tão comum a gente receber paciente para fazer aconselhamento pré-concepcional, assim, paciente que vai se programar para gestar. O que a gente mais vê é paciente que chegou, olha, engravidei, agora me ajuda que eu quero resolver, né? Mas quando a paciente consegue chegar e conversar com o ginecologista dela, vamos preparar essa gestação, o que eu posso fazer para, né? Esse é o aconselhamento genético que o médico fetal, e que na verdade é todo obstetra, pode fazer com a sua paciente que deseja engravidar. O que a gente pode sugerir? Coisas importantes. Por exemplo, controle do peso, que é uma coisa fundamental, né? O que pode acontecer se a pessoa está obesa? Hoje em dia a gente já sabe que as pacientes obesas, né, e que têm sobrepeso ou que ganham muito peso durante a gestação, elas têm uma maior chance de ter fetos com problemas variados, assim, principalmente com problemas cardiológicos, né? Então, assim, a chance de malformação é maior em pacientes obesas, pacientes que ganham muito peso durante a gestação ou que já engravidam acima do peso. Hoje a gente tem uma epidemia de obesidade, né? E isso é uma coisa que preocupa muito a gente. Hoje em dia a gente já está tendo que desenvolver técnicas, tu como cirurgião deve saber isso, assim, como é difícil operar uma paciente obesa, né? Essas pacientes a gente já sabe que tem problemas. Cicatriza mal, tem uma circulação deficiente, aumenta o risco de infecção. Exatamente. Né? Então até na hora do parto é um problema. A cicatriz é de pior qualidade. São pacientes que são mais hipertensas, né? Que desenvolvem hipertensão, eventualmente pré-eclâmpsia, associado ou não ao diabetes. Então, assim, é uma gestante que já era de risco, é uma paciente que já era de risco e que acaba virando uma gestação de alto risco também, né? Outra coisa que é importante é a atividade física, né? A atividade física é fundamental para a paciente, inclusive para manter o peso, né? Então, o paciente que quer gestar deve manter uma atividade física frequente. O que só a gente já tem comprovação de alguns estudos é sobre o aumento da temperatura corporal na fase periconcepcional, que não é adequada. Então, não é bom fazer tipo natação? Algum exercício que tu aumente muito a temperatura corporal. Por exemplo, vai fazer corrida meio-dia. Mas tem maluca que corre grávida meio-dia? Tem. Não grávida, mas que está pensando em engravidar. Tá. O aumento da temperatura corporal na fase piscina não tem problema, pode fazer hidroginástica, essas coisas? Periconcepcional, sim. A gente se preocupa com o aumento da temperatura corporal. Demais. Exercícios extenuantes, assim, né? Outra coisa é a ingestão de ácido fólico, que é uma coisa que está super bem estabelecida, né? A ingestão de ácido fólico no mínimo 30 dias antes de gestar, né, de engravidar, e depois por 3 meses, que é o primeiro trimestre, né? Esse ano saiu uma nova normativa da Febrasgo, né, sobre o uso de ácido fólico,
que até pouco tempo, até talvez no início do ano, se falava numa dose de 5 miligramas, que é a dose disponibilizada no Sistema Único de Saúde, né, e que era a dose preconizada por todo mundo, né. Hoje em dia já tem estudos comprovando que essa dose é uma dose alta, né, acima do recomendado, e que existe apenas um laboratório atualmente que tem a dose que é recomendada mesmo, que inclusive fez uma parceria com a Febrasco para divulgar isso para todo o Brasil, que é a dose de 400 microgramas, né, ou seja, uma dose no mínimo 10 vezes menor do que a dose que era usada, né. Para pacientes de risco, né, pacientes que já tiveram fetos com algum tipo de patologia, né, ou que de alguma malformação, ou que usam algum tipo de anticonvulsivante, ou de algum outro quimioterápico que compete com o mecanismo do folato, a gente recomenda uma dose de 4 miligramas, que seria 10 vezes mais. Mas só para essas pacientes de risco. A população de baixo risco em geral, 400 microgramas já ajuda a prevenir os defeitos do fechamento de tubo neural. E faz mal tomar muito? Sim. A gente já sabe hoje que a dose que era recomendada, né, já é a dose em excesso, não é saudável, e não deve mais usar, né? Algum outro suplemento? Que a gente dê de rotina preconizado no período de gestação, não. Só sulfato ferroso para prevenir anemia, que a gente sabe que a gestante fica um pouco anêmica, né? Mas com trabalhos efetivos, assim, que a gente tenha diretamente que repor durante a gestação, não. Se a paciente tem uma alimentação balanceada, equilibrada, não há necessidade de repor nenhum outro tipo de vitamina, né? Sabe que no comercial, a gente estava conversando, o Miguel sempre fala que o comercial é mais interessante quase que as entrevistas, né? Porque a gente fica aqui trocando ideias e a gente escuta coisas que a gente nem imaginava. E como a minha área é dente, menos ainda eu imaginava, né? A Carolina estava falando que tem mães que bebem durante a gestação? É. Nesse último congresso que eu fui na semana passada, que era o congresso da Sociedade Ibero-Americana de Medicina Fetal, se falou muito sobre 2 pontos importantes, né? Sobre a obesidade materna, que é uma coisa que está preocupando muito a comunidade médica, em virtude dos problemas que se causa durante a gestação e no pós-gestação. E principalmente a ingesta de álcool durante a gestação. Não, é inacreditável que quem esteja grávida tome álcool, né? É um desamor pelo bebê, né? Não só álcool, como cigarro. A gente sabe que as pacientes andam fumando muito mais, a mulher está fumando mais cedo, né? Então, assim, é comum a gente pegar, e não só paciente de baixa renda, pegar paciente de, né, um nível socioeconômico melhor, que fume uma carteira por dia, né? Mas o álcool em especial foi uma coisa que foi bem comentada. O que acontece a mãe que toma álcool durante a gestação? A gente já sabe que o álcool ele está super relacionado com retardo mental. Então, assim, é a maior causa de retardo mental que pode ser prevenida. Bom, usar então, álcool durante a gestação. Tem que se dar até uma pausa e fazer um alerta, né? Se a pessoa está grávida, é a maior causa de retardo mental. É impossível imaginar uma gestante que beba. Esses dias uma paciente me disse assim, nós estávamos conversando que minha filha estava grávida, a filha dela também estava, ela disse assim, sabe o que eu achei interessante? O ginecologista da minha filha permitiu que ela fumasse um cigarro por dia. Não, uma carteira de cigarro por dia ou era um cigarro por dia? Qual é o problema do cigarro na gestação? O cigarro, o álcool também, como eu estava dizendo, é a maior causa de retardo mental que pode ser prevenida na gestação, né? Mas o cigarro a gente consegue visualizar bem, inclusive nas ecografias, né? Tu sabe quando a mãe fuma? Característica da placenta. Primeiro que é uma placenta super calcificada, é uma placenta menor, né? E, portanto, é uma placenta que oferece menos suporte para o feto. Então, a criança não cresce. Não cresce. Então, é um fetinho comprometido, é um feto que não vai desenvolver tão bem quanto um feto na mesma idade gestacional de uma mãe que não fuma. Né? A gente tem mais risco de restrição de crescimento, a gente tem mais risco de descolamento prematuro de placenta. Ou seja, quase aborto. Né? Quase morte do feto, né? Então, assim, isso está super relacionado. E depois, claro, para essas crianças que são acompanhadas depois no pediatra, são pacientes que vão ter depois, com certeza, problema pulmonar. Então, a gente sabe que são crianças que têm asma, que têm outros problemas pulmonares em decorrência do fumo materno, porque as pacientes fumam durante a gestação e continuam fumando depois com o recém-nascido. Sabe que quando a paciente me falou isso, eu fiquei surpresa, mas depois eu cheguei a imaginar que ela deve ter dito que o cara deixou, né? Só para a família não incomodar. Eu espero porque que é impossível a gente imaginar um médico, já que tem todos esses problemas, permitir, com certeza, porque às vezes a gente fala as coisas
os pacientes mudam um pouquinho, tu sabe disso, né? Sim, com certeza. De Mas acordo assim, com uma o coisa que eles querem. que preocupa é que assim, o álcool, ele é uma droga, né? Só que é uma droga que transita tranquilamente no meio, né? Assim, ninguém fica dizendo, aquela paciente está usando o álcool. Bom, se espera que a gestante saiba que não deve usar álcool durante a gestação, né? Não só porque está grávida, não deve usar álcool, né? Mas assim, existem outros tipos de droga que a gente também vê muito agora. Inclusive, tem alguns hospitais aqui em Porto Alegre que estão fazendo atendimento para paciente que usa crack, que também é um outro problema social, né? São pacientes que O que acontece com a criança da mãe que usa crack? A gente ainda tem, claro, que tem uma série de complicações que podem ser semelhantes ao uso de álcool, de cigarro, mas a gente ainda está acompanhando essas crianças, porque teoricamente não é uma droga que agora surgiu faz tão tempo, né, que nem o cigarro. Então a gente ainda está acompanhando essas crianças para ver que tipo de problema, né, vai acarretar no desenvolvimento neurológico dessa criança. Maconha é a mesma coisa? Maconha e uma série de cocaína, a gente está vendo o paciente usar bastante cocaína, que também dá descolamento de placenta e uma série de outras complicações para o feto. Também são fetos restritos, então é bem complicado. Fetos restritos, lê-se criança com dificuldade exatamente, geral. Para viver. É um feto que está lutando dentro da barriga, né? Que tem que se virar com o que tem, na verdade. A gente sabe que às vezes essas crianças nascem prematuramente, né? E por incrível que pareça, às vezes conseguem sair um pouquinho melhor porque estavam tão mal dentro da barriga que fora até é melhor. Né? Então a gente Fator consegue... de sobrevivência. Exatamente. Quer dizer, vinga porque realmente é um herói, né? É um herói. Porque lá dentro ia morrer. É um herói. Eu e a Ana, nós nunca fumamos, nunca bebemos, tá? Então, eu sei que tu e o teu marido também não bebem, não fumam. Eu não consigo realmente entender. Muitas vezes o pessoal fica bravo, porque assim, eu fui fazer uma pós em nutriendocrinologia, eu e meu filho mais velho, e alguns suplementos, algumas coisas, e a gente tem uma noção clara do que o álcool e o que o cigarro faz. Então eu recebo hoje em dia muitos pacientes que querem melhorar a qualidade de vida. E eu tenho muitos que chegam na clínica, cara, e dizem assim, bom, mas tu sabe que eu fumo o meu charuto, que eu fumo o meu cigarro, que eu bebo. Eu digo, velho, se tu veio até aqui para eu te dizer que é bom fazer isso aí, tu perdeu teu tempo. Né? Bom, é óbvio que... Não, e se faz tudo isso aí, não adianta querer ficar rejuvenescer, que não é bom, né? mas que não é tão ruim, né? Não, Porque o que eles querem escutar às vezes é isso, né? Mas é só um pouquinho, né? A gente pode hoje em dia usar algumas coisas que, vamos dizer assim, diminuem a oxidação que existe. Viver oxida, né? Uhum. A pessoa, então, radical livre, para fazer movimento, a gente libera radical livre. Como o pessoal costuma dizer, viver faz mal para a saúde, porque a gente vai envelhecer. A gente pode diminuir o efeito maléfico de algumas coisas. Agora, eu não consigo entender realmente, porque eu não gosto disso. Eu opero seguido fora, e eu tenho uns contatos na Itália, que são colegas e tal, que dizem, mas que Sorrentino não bebe vinho, né? Porque os caras querem me empurrar vinho. Eu disse, olha, eu até uma vez, de tanto me encher o saco, né? Já, desculpa o termo, mas é a verdade, já molhei o lábio e tal, me dá azia. Daí o pessoal diz assim, não, mas tu tem que tomar um omeprazol, você tem que tomar um remédio, para depois poder beber. Eu digo, não, vocês estão malucos, né? Quer dizer, eu vou tomar um remédio para poder beber, para o álcool não fazer um efeito deletério. Olha, eu realmente não consigo entender. Eu consigo entender que vicia, entendeu? Então, o problema do vício. Então, a pessoa não consegue se ver livre disso. Agora, quem consegue abrir mão desse tipo de coisa, olha, vai me desculpar, mas primeiro, gasta um dinheiro que é queimado ou jogado fora, né? A saúde, porque vinho faz bem para a saúde. Não, o que faz bem para a saúde é o resveratrol. Que para eu ter dentro de uma, sei lá, de um litro de vinho, ou a quantidade de resveratrol que eu tenho em 300 miligramas numa cápsula, eu teria que tomar um engradado de vinho. Então não explica, entendeu? A dieta do Mediterrâneo. Não, a dieta do Mediterrâneo é ômega 9, ômega 3, né, que é o óleo do peixe, as verduras, os legumes, o óleo de boa qualidade, né, o azeite.
Ah, mas eles bebem. Daí se transfere isso aqui. Não, o pessoal não bebe. O cara lá fora, na Itália, eles tomam um cálice. Mas se é pelo resveratrol que a senhora quer ter o cálice, olha, tem que tomar um engradado de vinho. Então, melhor tomar cápsula. Tomar cápsula. Eu não consigo realmente entender. E sabe que muito menos alguém grávida, né? Sim, todos os médicos que nós trouxemos aqui, todos, 100%, falam do malefício do cigarro e do álcool. Imagina a gestação, né? E nesse congresso foi apresentado um teste que foi muito legal e foi um teste sobre o uso de álcool. A gente tem na psiquiatria alguns questionários que a gente faz com o paciente para saber se o paciente é etilista ou não, né? Para ter ideia, assim. E esse questionário foi adaptado para a gestante. Então, e quem apresentou esse questionário no congresso disse assim, vocês vão se impressionar com a resposta das pacientes. Como a gente consegue detectar paciente que bebe muito acima, né, do mínimo. Que acha que está bebendo socialmente. Né? Exatamente, que acha que é permitido. Tipo, por exemplo, tu sente vontade de beber logo de manhã cedo? Como é que tu te alimenta? A gente coloca algumas questões para saber como é que é a vida da paciente e a gente consegue perceber nitidamente que a paciente não se alimenta, né? Porque troca a comida pelo álcool ou pelo cigarro. Nossa. Que isso é muito comum também. Pacientes são super magras porque fumam demais, não têm apetite, tomam cigarro e cafezinho o dia todo. E aí a gente vai ver depois a repercussão disso no recém-nascido é nítida, né? Uma coisa que eu acho impressionante é as pessoas se preocuparem tanto com a estética, tanto durante a gestação como depois na hora da amamentação, né? Exatamente. Porque se sabe que o mais importante é alimentar o bebê, né? Então assim, se o que vai me fazer ficar magra é fumar, para de fumar, né? De fumar. Nem que ganhe um pouquinho mais de peso, né? Mas se alimente para alimentar o bebê, né? E outra coisa é não amamentar para não cair o seio. Eu fico doente quando eu ouço alguém dizer assim, mas eu não sou vaca leiteira, não vou amamentar para não cair meu seio. Leite se sabe que é uma das coisas mais importantes, né? Isso hoje em dia é uma outra coisa que a gente vê na clínica, assim. As pacientes às vezes têm uma certa dificuldade, uma resistência em amamentar. Ainda isso, né? Ainda. Muito comum, assim. E assim, a gente tem recomendação de incentivar a amamentação, de orientar a paciente, porque às vezes não é uma coisa simples, né? É uma coisa que a gente tem que ter um